No vídeo de hoje eu quero te mostrar uma ferramenta grátis para você controlar todos os seus investimentos de forma fácil, simples, para qualquer iniciante que deseja começar a investir. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então, para quem está começando, é muito útil um site, uma ferramenta para você lançar as suas operações de compras e de vendas dos seus ativos, para você ter controle e saber quanto que está rendendo, se está dando uma boa rentabilidade cada investimento que você está fazendo e por aí vai indo. Além de, claro, saber sobre seus dividendos futuros e o que você já recebeu. Então a ferramenta que eu utilizo é o Investidor 10. É só você digitar aqui no Google Investidor 10 e abrir o primeiro site. Aqui você consegue aprender sobre ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, as notícias também e muito mais. Mas o vídeo de hoje é sobre a ferramenta de controle dos seus investimentos, então você clica aqui em carteira. Aí vai pedir para você criar uma conta ou então conectar com a sua conta do Google já existente. Clicando em carteira, como eu já tenho a minha conta cadastrada, tem o meu valor aplicado, o meu saldo bruto, a minha variação, o nome da minha carteira, os ativos que eu vou adicionar quando eu faço a compra ou a venda e todas as informações, desde meus dividendos, minha rentabilidade, minhas metas e por aí vai indo. Mas se você não tem nenhuma conta cadastrada, é assim que vai aparecer. Você clica em adicionar ativo e lança os seus investimentos. Primeiro de tudo, você seleciona se está comprando ou se está vendendo os ativos. Coloca o tipo de investimento, se é ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e por aí vai indo. A data que você comprou, a quantidade, o preço que você pagou por cada ação, fundo imobiliário ou investimento que você fez e os custos adicionais, porque tem corretoras que cobram taxas para fazer as operações. Aí é só clicar aqui em salvar que o site já vai contabilizar. E a parte boa é que se, por exemplo, você comprou uma ação e você não comprou a ação no dia de hoje, você comprou, digamos que ano passado. Por exemplo, no mês 3 de 2023, você tenha comprado 5 ações. Ele já puxa automaticamente o preço daquela ação ou daquele ativo daquele dia. Então você não precisa colocar manualmente. Claro que às vezes oscilou e você comprou um pouco mais barato ou um pouco mais caro. E se você colocar algum custo adicional, vai ficar um valor total maior investido porque vai aumentar o seu preço médio, o valor que você gastou para comprar as ações. Mas de qualquer forma, se eu clicar em salvar, como eu comprei a ação lá no mês 3 de 2023, assim que ele terminar de consolidar os dados, vai puxar todos os dividendos que eu recebi nesse período. Por exemplo, eu comprei 4 ações da Klabin e me custou R$19,65. Aqui tem a oscilação do meu patrimônio. Ele mostra certinho quanto que variou o meu patrimônio, como que está a divisão dos meus investimentos e logo aqui embaixo aparece 5 ações que eu comprei a R$3,93, o preço atual hoje é R$4,20, então eu estou com 6% no lucro. Se você clicar aqui em proventos, ou seja, os dividendos, ou no caso os proventos dos fundos imobiliários que você vai receber, aqui vai ter os proventos recebidos e os futuros, ou seja, o que você já recebeu e vai receber. Você pode separar por ativos e por tipo de ativo, se for ações, fundos imobiliários e por aí vai indo. No meu caso, como eu adicionei somente a Klabin, lá no mês 5 eu já recebi dividendos 35 centavos, no mês 8 24 centavos e por aí vai indo. Ele calcula com base nas suas ações. E ele também consta se foi juros sobre capital próprio, se foi dividendos, a data de pagamento, o valor e o total líquido, porque às vezes tem impostos, que é o caso de juros sobre capital próprio. Então tudo que você lançar, ele já vai puxar os proventos que estão para pagar e o que já foi recebido. Assim você consegue ver quanto que recebeu todos os meses e também separar de forma anual clicando aqui. Assim já puxa ano após ano, claro que não terminou 2024 ainda, por isso que está abaixo de 2023. Clicando aqui na parte de lançamentos, você consegue visualizar tudo o que você já lançou, seja de compras ou seja de vendas. Ele separa por tipos de ativos, no caso renda variável, eu comprei 5 ações da Klabin, me custou R$19,65. O meu lançamento foi manual, porque tem como você sincronizar com a sua conta da B3, porém é com a função paga dessa plataforma. Eu estou mostrando aqui a função grátis. Agora, se eu quiser realizar a venda dos meus ativos, eu clico aqui em adicionar ativo, seleciono a opção de venda e coloco o código da ação que eu queira vender ou no caso de outro ativo. Digamos que eu estou vendendo hoje no dia 7/7 e eu vendi por R$4,20 cada um, só que eu vendi somente 2 ações. Então, salvando aqui, o site atualiza para que eu tenha agora 3 ações e se eu clicar aqui em lançamentos, vai puxar a minha operação de venda. Ele deixa aqui em vermelho 2 ações, vendi a R$4,20, deu um total de R$8,40.
Então quem já investe há muito tempo pode ser bem complicado lançar todas as operações. Mas se você clicar aqui em integração B3, você pode conectar a sua conta para puxar todas as suas operações automáticas. Porém, é a versão paga do site. Você terá que fazer a compra, a assinatura do site para ter essa regalia. Agora, outra função seria basicamente a parte de gráficos, ou seja, você entende como que está o panorama e a rentabilidade da sua carteira. Aqui ficou a evolução do seu patrimônio, você pode acompanhar. Como eu adicionei somente uma ação, fica bem monótono, mas se você tem vários ativos, pode oscilar muito mais. E entrando aqui na minha conta, na parte de gráficos, fica melhor para mostrar para você a evolução do meu patrimônio. Consigo ver certinho quanto que eu investi, quanto que eu ganhei de capital com valorização todos os meses. Aí logo aqui embaixo tem a minha rentabilidade. Eu consigo visualizar a rentabilidade ponderada da minha carteira. Eu coloco desde o início, se eu quero saber quanto que rendeu desde que eu comecei a investir, seleciono ações, que no meu caso eu só tenho ações na minha carteira, e posso comparar a minha rentabilidade com o CDI, Ibovespa, o índice de Small Caps, a Bolsa Americana pelo ETF IVVB11 ou outros índices como, por exemplo, o índice de dividendos da Bolsa. Então eu vou selecionando e vou fazendo a comparação. Eu tive 52% de rentabilidade desde o mês 1 de 2023, então em praticamente um ano e meio. O CDI rendeu 18,92%, o Ibovespa 15,88% e a Bolsa Americana 50,78%. Então minha rentabilidade foi melhor do que todos os outros indicadores. Eu também consigo visualizar como está dividido meus investimentos pelo gráfico de pizza. Então eu tenho 35% da minha carteira em Bradesco, 17% em Transmissão Paulista, 16% em Irani e assim vai indo. Claro que se você tem fundos imobiliários vai constar aqui também. E também mostra dividido por setores, então 48% da minha carteira está em bancos, 17% em energia, 16% em papel e celulose, 11% em máquinas e equipamentos e 6% praticamente em seguradoras. Então você consegue ter um panorama melhor, ver se está bem diversificado em diversos setores. Agora, outra função útil seria basicamente estipular metas. E você consegue adicionar as metas clicando aqui nesse botão no canto superior direito. Você consegue colocar metas por patrimônio, por ativos ou por dividendos. Aí você coloca, por exemplo, se for em patrimônio, qual que é o seu aporte médio mensal, a estimativa de variação, ou seja, a sua rentabilidade por ano, e o valor final da meta. Então, se eu invisto, por exemplo, R$1.000, eu preencho aqui. Se eu espero ter um retorno por ano de 13%, eu coloco aqui. E o valor final que eu quero definir como meta. Clique em salvar e vai ficar aqui aparecendo. Por exemplo, a minha meta principal é os primeiros R$100.000. Eu já cheguei em 31,5% da meta. O mês estimado para a conclusão é no mês 1 de 2028. Como eu já tenho 31 mil investido, ele vai calcular com base em todas as informações que eu preenchi. Se você quiser editar a meta, você clica aqui nesse lápis e aqui constou que eu coloquei um aporte mensal de R$1.000, 13% ao ano de rentabilidade e R$100.000 como a minha meta. E eu também tenho metas em proventos, ou seja, em dividendos. Calcula de todas as classes de ativos. Então eu já tenho uma média mensal de R$95 de dividendos. A minha primeira meta são os primeiros R$1.000, então eu cheguei em quase 10% da meta. E a meta que eu já alcancei fica em verdinho, que é o meu total de patrimônio. Meu primeiro objetivo era os primeiros R$10.000, o mês estimado para a conclusão era no mês 7 de 2024, de acordo com o que eu preenchi, que foi um aporte mensal de R$1.000, também 13% ao ano de rentabilidade e minha meta de R$10.000. Mas na verdade, se formos ver aqui meu patrimônio em resumo, eu alcancei no mês 10 de 2023, quase um ano antes, então as metas servem para te estimular, para dar um norte e saber se está no caminho certo ou se acabou se desviando da meta. Agora a outra parte seria basicamente configurar as informações que aparecem. Você pode clicar aqui em editar colunas e selecionar as informações que você quer que apareça de cada ativo. Por exemplo, se eu quero que apareça meu preço médio, deixo aqui marcado, se não, eu tiro. A porcentagem ideal de ações, a minha nota para cada ativo, então ele vai me recomendar se eu posso comprar ou não de acordo com a minha nota. Se você quer que mostre o preço teto, tem que também ativar a versão Pro do site. Aqui também aparecem os filtros fundamentalistas, então eu posso deixar marcado o payout de cada ativo, o valor patrimonial, o yield on cost, ou seja, o dividendo que eu recebo com base no que eu investi em cada ação, a margem líquida da ação, o crescimento de receita, o crescimento de lucro, o ROI, a rentabilidade sobre o patrimônio da empresa, o dividend yield e o PL. Então você pode marcar de acordo com o que você acha mais importante. E eu não deixei todos os filtros marcados para não acabar sobrecarregando e poluindo a tela. Eu deixei somente
a quantidade de ações que eu tenho, o meu preço médio, o preço atual, a variação, se eu estou positivo, se eu estou negativo, o meu saldo de hoje investido, o PL de cada ação, o dividendo, o meu yield on cost. Então, por exemplo, na Transmissão Paulista o dividendo de hoje é 8,17%. Como eu comprei mais barato, eu recebo quase 10% hoje. O ROI da empresa, então a rentabilidade sobre o patrimônio, quão bem está rendendo o patrimônio da empresa e dos acionistas, e também o crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Então, por exemplo, o Bradesco caiu lucros, porém o Banco do Brasil subiu 12%. Então eu consigo visualizar certinho o panorama de cada ação. Também tem as notas, eu não utilizei ainda, mas tem muitas pessoas que utilizam, como por exemplo a alocação em cada ativo. Então, eu tenho aqui o Bradesco como minha principal posição. Digamos que eu queira que ele ocupe 25% da minha carteira. Então eu coloco aqui no site 25%. Eu salvando, ele vai acabar me mostrando se eu posso ou não comprar. Então no caso hoje seria não, porque eu tenho 35% da carteira em Bradesco. Muitas pessoas utilizam desta forma também. E clicando aqui em ver gráfico eu consigo identificar como está a divisão dos meus ativos. Basicamente, grande parte é no Bradesco, na Transmissão Paulista e na Irani. E aqui embaixo também aparecem meus outros investimentos. Aqui ficou 1 centavo ainda em renda fixa, porque eu tinha aplicado o meu caixa, a minha reserva de oportunidade. Aí eu fiz a venda e acabei investindo em ações, mas vai ficar salvo todos os seus ativos. E aqui em configurações, você consegue copiar esse URL e para quem que você mandar, a pessoa vai ter acesso a como está a sua conta. Você consegue colocar um delay, ou seja, o meu está em 0 dias, então quando eu mudar aqui, a pessoa que tiver meu link também vai mudar para ela. Se você colocar um dia, tudo que eu mudar hoje só vai aparecer para outra pessoa um dia depois. Se eu deixar como pública, qualquer pessoa pode acessar a minha carteira com o meu link. E aqui o nome da minha carteira. Aqui mostra se está conectado na B3, no meu caso desconectado, eu não tenho a versão Pro. E desde que eu comecei a investir, eu já fui lançando, então não me deu nenhuma dor de cabeça. Essa parte de análise também só está desbloqueado para quem tem comprado o Investidor 10 Pro. No meu caso, como eu faço minhas próprias análises, para mim não é interessante, mas às vezes para você pode ser. E na questão do imposto de renda, eles acabam também fornecendo uma maneira mais simples para você. Claro que também é para a versão Pro, mas no meu caso eu não utilizo. E lembrando que essa variação que aparece aqui em cima é a sua variação nominal. Se você colocar um mouse aqui em cima, ele vai constar que tem a rentabilidade através de variação, então vai informar de fato quanto que foi o seu ganho real, levando em conta o valor que você investiu hoje e o seu saldo atual. Não considera o pagamento de dividendos. E a rentabilidade ponderada que eu mostrei anteriormente na parte de gráficos vai acabar mostrando a rentabilidade da sua carteira, excluindo as distorções pelos aportes ou retiradas. Então é muito mais preciso utilizar aquela outra rentabilidade. Lembrando que essa rentabilidade ponderada, o site só calcula uma vez por dia. Então se você fez aportes hoje, pode ser que se você for verificar a sua rentabilidade, acabou não considerando esse aporte. E eu também utilizo em conjunto com aquela ferramenta do Investidor 10 para consolidar meus investimentos, a minha tabela de preço-teto. Então eu sei quando uma ação está barata ou não. Eu pego o ticker da ação, no caso do Banco do Brasil, projeto um lucro de acordo com minhas análises. Eu projetei 37,5 bilhões este ano, coloco o payout, ou seja, de tudo que o banco vai lucrar, ele vai distribuir 45% do seu lucro em forma de dividendos. Coloco o total de ações atualmente que tem no mercado e o dividendo projetado é fornecido para mim de forma automática. Então hoje eu tenho um dividendo projetado para o ano exercício 2024 de R$ 2,94. Então se eu quero no mínimo 10% para poder comprar o banco, eu estipulo um dividendo mínimo que eu quero receber em cada ação. Meu preço teto seria R$ 29,45 para poder comprar o Banco do Brasil. Como hoje está R$ 26,73 a cotação, eu teria 10% de margem de segurança, eu poderia comprar. Então eu estipulo com todas as ações que eu estou de olho, as ações da minha carteira, as ações que eu pretendo investir e vou fazendo o cálculo. Assim eu sei quando está barato, quando pode comprar e qual a projeção de dividendo futura. Claro que tem diversos outros métodos também que eu utilizo para analisar as empresas, os indicadores, os resultados, as perspectivas, como estão seus investimentos e por aí vai indo. Mas de certa forma, esse seria o meu passo a passo. Eu faço análise da ação, vejo se está barato. Quando eu fizer a compra, eu lanço lá na minha carteira no Investidor 10. Lembrando que se você quiser ter acesso a essa tabela de preço-teto, você pode se tornar membro aqui do canal. Além dessa planilha de preço-teto, você também recebe acesso ao grupo fechado no WhatsApp exclusivo para membros.